amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um dia em que nos reunimos nessa sala de leitura, sala essa que é aberta diariamente por um propósito, o propósito que nós temos de ler a Bíblia toda. Então é o seguinte, se você está chegando aqui pela primeira vez, você precisa também aceitar esse propósito. Você está começando hoje é o dia de número 140 de um plano de 365. Então, tem aí 139 dias para trás que você vai precisar resgatá-lo. Então, você segue daqui para frente, resgatando alguns anteriores, ou você segue o plano normalmente. Quando completarmos 365, você que está chegando agora vai ter que continuar por mais 139 dias. E sempre também oriento o seguinte: ainda que você decida seguir só em frente, sem resgatar os capítulos anteriores, é necessário que você assista pelo menos o primeiro e o segundo dia. Assista a gravação, participe do que foi falado, porque no primeiro e no segundo dia nós falamos como seria o plano, o que nós adotamos como exercício de interpretação da leitura da palavra, qual a versão da Bíblia que nós estamos lendo. Enfim, seria muito importante que você não seguisse no plano sem saber realmente o que nós adotamos, o que a gente escolheu ali, decidiu como princípio, para você ver se faz sentido continuar nesse plano ou não, tá? Então, siga aqui acompanhando esse dia, depois resgate o primeiro e o segundo dia, é muito importante, tá? Quem é novo por aqui também, sempre peço, inscreva-se no canal, dê aí o seu joinha, o seu like, coloque nos comentários o seu nome, de onde você nos acompanha, tudo isso faz parte para que o canal desenvolva, para que chegue a mais pessoas, tá certo? Então, vamos seguir com a leitura de hoje. Você já pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Cadê? Tá. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, rendo graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, misericordioso Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, Deus. E junto com essa pessoa que do outro lado da tela agora me assiste, neste momento, ou uma gravação em qualquer outro horário. Senhor, te louvo, te agradeço, Pai. Peço que o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento, para que essa leitura ela nos traga conhecimento. Conhecimento que liberta, conhecimento que nos aproxima ainda mais de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. 1 Reis, capítulo 3. E Salomão entrou em afinidade com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe para dentro da cidade de Davi, até que ele terminasse de construir a sua própria casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém ao redor. Somente o povo sacrificava nos lugares altos, porque até aqueles dias não havia casa construída para o nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de seu pai Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o rei seguiu até Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era o grande lugar alto. Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. Quando fala lugar alto, são os montes, né? Então, o templo ainda não havia sido construído, por isso eles subiam em lugares altos, em montes, para sacrificar. Salomão foi no lugar mais alto, né? Um monte mais alto que tinha, e apresentou ali 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. E em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite. Então, Deus apareceu para Salomão em um sonho à noite. E Deus disse:
Pede o que queres que eu te darei. E Salomão disse: Tu mostrastes ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão de coração para contigo. E tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que lhe deste um filho para se assentar no seu trono. E este é o dia. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai. Eu não passo de uma criança pequena, eu não sei como sair ou entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande, que não pode ser enumerado nem contado por causa da multidão. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar este teu povo tão grande? E o discurso agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isso. Então, veja, a gente pode aprender com essas partes, né? Essas narrativas do que aconteceu, das coisas que aconteceram no passado, da forma que as pessoas falavam com Deus, da forma que Deus tratava as pessoas. E o que a gente aprende aqui nessa história de Salomão? Salomão apresentou 1000 ofertas, 1000 holocaustos, 1000 animais queimados ao Senhor? Sim, apresentou. Isso foi algo glorioso, né? Honroso da parte de Salomão, que tinha acabado de assumir o reinado, né? E pegou ali parte do que tinha como reserva. Ele já assumiu um reinado rico, né? Davi deixou para ele o reino estabelecido e apresentou ao Senhor. O Senhor apareceu para ele em sonho e disse: pede o que você quiser que eu vou te dar, por causa da aliança, do pacto que ele já tinha feito com Davi, não por causa do sacrifício que ele apresentou, da oferta que ele apresentou, porque ele apresentou 1000 holocaustos, porque ele foi no lugar mais alto. Tudo isso foi uma expressão do amor de Salomão para com Deus, como a gente está lendo aqui. Ele temia o Senhor, ele amava o Senhor, ele andava nos caminhos do Pai, o que o Pai fazia, ele queria fazer. Tanto é que, quando Deus falou para Salomão, pede o que você quiser, Salomão pediu entendimento, pediu sabedoria, para que eu possa dirigir o teu povo. Ou seja, não foi barganha, não foi troca, não foi uma campanha de sacrifício em troca de um benefício. Não foi para ele enriquecer, não foi para ele ser o maior rei. Ele apresentou esta oferta queimada ao Senhor, como todos apresentavam, certo que ele apresentou algo numeroso, algo extraordinário, né? Imagine você mover 100 animais para cima de 1000 animais, para o pico de um monte. Foi trabalhoso, a gente vê que ele até dormiu ali, o Senhor apareceu para ele de noite, mas em tempo algum o texto está dizendo que foi barganha com Deus. Em tempo algum está dizendo que é sacrifício por troca de benefício. Como nós ouvimos muito já, alguns ouviram também essa teologia, né, entre aspas, do sacrifício, da troca, do toma lá, dá cá. Não tem base. Não tem base. E de acordo com o que nós estamos vendo aqui no texto de Salomão, também não. Então, você vê que a forma que Salomão falou com Deus agradou a Deus. Versículo 10. E o discurso agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isso. Então ele não pediu riqueza, não foi por troca de bênção, nada disso. É diferente de você apresentar uma oferta, um sacrifício, participar de uma campanha, né? E por causa disso, querer exigir de Deus: ó Deus, eu sacrifiquei, eu fiz, agora o Senhor tem que me dar. Negativo. Esse tipo de discurso não agrada ao Senhor. Pelo que nós estamos lendo na Bíblia, e meu compromisso é com a Bíblia, não é com denominação A, B, X, Y, Z, é com a Bíblia. Versículo 11, disse-lhe Deus: por que pediste isso? E não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riqueza, nem pediste para ti a vida dos teus inimigos, mas pedistes para ti mesmo entendimento
para juízo, ou seja, para fazer a minha vontade, para julgar o meu povo. Eis que tenho feito segundo a tua palavra, eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. E eu também te dei aquilo que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. Olha o texto. Em todos os teus dias não haverá ninguém entre os reis comparável a ti. Então, porque você me pediu isso, você me pediu entendimento, você se submeteu à minha vontade, eu também te dei riqueza, isso. Você vê como vale a pena confiarmos na soberania do Senhor, na sua graça, na sua infinita misericórdia? Versículo 14. E se tu andares nos meus caminhos, agora vem uma condição, né? Se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai, Davi, então prolongarei os teus dias. E Salomão acordou, e eis que era um sonho. E ele veio a Jerusalém e se pôs em pé diante da arca do pacto do Senhor e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz, e fez uma festa para todos os seus servos. Então chegaram ali ao rei 2 mulheres que eram prostitutas e se puseram de pé diante dele. E uma das mulheres disse: ó meu senhor, eu e essa mulher habitamos em uma casa, e eu dei à luz a uma criança com ela na casa. E eu dei à luz a uma criança com ela na casa. E sucedeu no 3º dia, depois de eu ter dado à luz, que essa mulher também deu à luz. Estávamos juntas. Não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós 2 na casa. E o filho dessa mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. E ela se levantou à meia-noite e tomou o meu filho do meu lado, enquanto a tua criada dormia, e o deitou no seu seio, e deitou o seu filho morto no meu peito. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu o considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, o qual eu havia dado à luz. E a outra mulher disse: não, o que vive é o meu filho, e o morto é o teu filho. E esta disse: não, o morto é o teu filho, e o que vive é o meu filho. Assim elas falaram diante do rei. Então disse o rei: uma diz: este é o meu filho que vive, o teu filho é o morto. E outra diz: não, o teu filho é o morto e o meu filho é o vivo. E o rei disse: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse: dividi a criança viva em 2, e dai a metade e a metade, e dai metade a uma, dai metade a uma e a metade a outra. Então falou ao rei a mulher a quem pertencia a criança viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho. Então, a mãe realmente do menino, ela se comoveu de ver que a criança seria morta, né? Então ela falou para o rei: ó meu senhor, dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. A outra, porém, disse: que ela não seja nem minha nem tua, mas divide-o. Então respondeu o rei e disse: dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. Ela é a sua mãe. E todo Israel ouviu do juízo que o rei havia julgado,
e eles temeram ao rei, porque viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer juízo. Então, Salomão entendeu que aquela mulher que disse, não mate ela, pode dar a criança viva para outra. Realmente era a mãe, porque a outra falou, não, divide no meio, não vai ser nem minha nem sua. Que mãe faria isso, né? Salomão, muito sábio, provou o coração das duas. Capítulo 4. E assim o rei Salomão foi rei sobre todo Israel. E esses eram os príncipes que ele tinha, os principais, os líderes, ou os ministros nos dias de hoje, né? Tem o ministro da Justiça, o ministro da Economia, o ministro disso, o ministro daquilo. Então, ele tinha 12. Estes eram os 12 ou 10. Depois a gente faz a conta aqui. Ó. Estes eram os príncipes que ele tinha. Azarias, o filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, os filhos de Cisa, escribas. Josafá, o filho de Ailude, o cronista. Benaia, o filho de Joiada, estava sobre o exército. E Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Azarias, filho de Natã, estava sobre os oficiais. E Zabude, o filho de Natã, era o oficial mor e amigo do rei. E Aizar estava sobre a casa, e Adonirão, o filho de Abda, estava sobre o tributo. E Salomão tinha 12, 12, não precisa nem contar, né? O texto já está dizendo. E Salomão tinha 12 oficiais sobre todo Israel, os quais... desculpe. Esses do versículo 6 para cima eram os principais, de acordo com aquelas funções, né? Então, um era o sacerdote, outro era o capitão do exército e tal. Agora, ele também tinha 12 oficiais sobre todo o exército, os quais davam conta das provisões para o rei e sua casa. Cada homem fazia a provisão para um mês do ano. Então, ele tinha 12 oficiais sobre todo o exército. Então, cada um dos 12 era responsável por um mês do ano. Então, o mês de janeiro é com fulano. Durante todo aquele mês, aquele fulano teria que dar as provisões, não deixar faltar nada no palácio. Cada um fazia isso um mês. Interessante a forma de Salomão governar, né? E esses são os seus nomes. O filho de Ur, no Monte Efraim, o filho de Decker, em Macás e em Saalabim, e em Bet-Semes e em Elon-Bet-Anã. O filho de Ezed, em Arubote, a ele pertencia Socó e toda a terra de Éfer. O filho de Abinadab, em toda a região de Dor, o qual tinha por esposa a Tafate, a filha de Salomão. Baaná, o filho de Ailude, a ele pertencia Taanac e Megido, e toda a Bet-Sean, a qual está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, até o lugar que está até o lugar que está além de Joquemeão. O filho de Geber, em Ramote de Gileade, a ele pertencia as aldeias de Jair. O filho de Manassés, as quais estão em Gileade, a ele também pertencia a região de Argobe, a qual está em Bazã. 60 cidades grandes com muralhas e barras de bronze. Ainadab, o filho de Idô, tinha Maanaim. Aimaas, estava em Naftali. Ele também tomou Bazemate, a filha de Salomão, como esposa. Baaná, o filho de Usai, estava em Azer e em Alote. Josafá, o filho de Parua, em Issacar. Simei, o filho de Elá, em Benjamim. Geber, o filho de Uri, estava na região de Gileade, na região de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E ele era o único oficial que estava na terra.
Judá, em, Judá e Israel eram muitos, como a areia que está junto ao mar em multidão, comendo e bebendo e se alegrando. E Salomão reinou sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o limite do Egito. Eles traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. E a provisão de Salomão para um dia era de 30 medidas de farinha fina e 60 medidas de alimento, 10 bois gordos, 20 bois dos pastos e uma centena de ovelhas, além de servos, né? E cabritos, monteses e corços e aves cevadas, porquanto ele tinha domínio sobre toda a região neste lado do rio, desde Tifsa até Gaza, sobre todos os reis deste lado do rio, e tinha paz em todos os lados ao seu redor. E Judá e Israel habitaram seguros, cada homem debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. E Salomão tinha 40.000 cocheiras de cavalos para as suas carruagens e 12.000 cavaleiros. E esses oficiais, cada qual no seu mês, forneciam provisões para o rei Salomão e para todos os que vinham à mesa do rei Salomão. Nada deixava faltar. Também traziam cevada e palha para os cavalos e dromedários, camelos, né? Para o local onde os oficiais estavam, cada homem segundo a sua incumbência. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e grandeza de coração como a areia que está à beira do mar. E a sabedoria de Salomão sobressaía-se a sabedoria de todos os filhos da região oriental e toda a sabedoria do Egito, porque ele era mais sábio do que todos os homens, mais do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, os filhos de Maol, e a sua fama estava em todas as nações ao redor. E ele falou 3.000 provérbios, né? A gente vai ler o livro de Provérbios. Então ele falou 3.000 provérbios e os seus cânticos foram 1.005. Nós vamos ler cânticos também, provérbios e cânticos de Salomão. Versículo 33. E ele falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota da muralha. Ele falou também dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes, e ali vinham de todos os povos para ouvir da sabedoria de Salomão, de todos os reis da terra, os quais haviam ouvido acerca da sua sabedoria. Capítulo 5. E Irão, o rei de Tiro, enviou os seus servos até Salomão, porque ele havia ouvido que lhe haviam ungido o rei no lugar de seu pai, porquanto Irão sempre teve amizade por Davi. E Salomão enviou a Irão dizendo: Tu sabes que Davi, o meu pai, não pôde edificar uma casa para o nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras que estiveram junto a ele por todos os lados, até que o Senhor os colocou debaixo das solas dos seus pés. Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu descanso em todos os lados, de forma que não há nem adversário nem mal que ocorra. Davi foi um homem de guerra, né? Sempre guerras. Salomão assume o reinado, daqui a pouco está tudo em paz. Ele conquista tudo só na sabedoria, só na articulação. E o poder dele que vinha se elevando, né? O poder econômico, né? A sua riqueza, ele negociava com todas as terras, inclusive o Egito. E teve afinidade até com o rei do Egito. Até sobre os filisteus ele dominava. Eles tinham que pagar impostos, né, para ele, como a gente já leu aqui. Bom, versículo 4. Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu descanso em todos os lados, de forma que não há nem adversário nem mal que ocorra. E eis que me proponho a construir uma casa para o nome do Senhor meu Deus, como o Senhor falou a Davi, o meu pai, dizendo: O teu filho, sobre quem porei no teu trono, em teu lugar, ele edificará uma casa para o meu nome. Agora, portanto, ordena que eles me cortem cedros do Líbano, e os meus servos serão com os teus servos.
e a ti darei o salário dos teus servos, segundo tudo o que indicares. Porquanto tu sabes que não há entre nós nenhum que possa talhar a madeira com a destreza dos sidônios. Então, já que o rei Irão, desculpe, falou com Salomão sobre a amizade que ele tinha com o pai dele e tal, que ia ter uma aliança ali também com Salomão, né? Salomão fez uma proposta para ele: eu vou construir a casa do Senhor, eu preciso de madeira para isso, nenhum dos nossos homens tem essa destreza que os sidônios têm de talharem as madeiras, então os seus homens vão me fornecer a madeira, os meus homens estarão junto ali ajudando no que for preciso, eu vou pagar por isso. Versículo 7, e sucedeu quando Irão ouviu as palavras de Salomão que ele se regozijou grandemente e disse: bendito seja o Senhor neste dia, que deu a Davi um filho sábio sobre esse grande povo. Que honra, né? Que orgulho para um pai, né? Ver que o filho assumiu o reinado e com sabedoria está ali articulando paz, fechando alianças. E Irão enviou a Salomão dizendo: eu tenho considerado as coisas que enviaste para mim e cumprirei todo o teu desejo acerca da madeira de cedro e acerca da madeira de cipreste. Os meus servos lhes farão descer do Líbano até o mar, e eu os transportarei pelo mar em jangadas até o local que tu me indicares, e farei com que elas sejam ali descarregadas, e tu as receberás. E tu atenderás o meu desejo ao dares alimento para minha casa. Então eu vou te dar madeira, aonde eu tenho que descarregar você me aponta, eu vou transportar todas as madeiras necessárias, descarrego ali e você me dá alimento para minha casa. Assim, Irão deu a Salomão as árvores do cedro e deu ciprestes, segundo todo o seu desejo. E Salomão deu a Irão 20 medidas de trigo como alimento para a sua casa, 20 medidas de azeite puro. Assim dava Salomão a Irão, ano a ano. E o Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe prometeu, e houve paz entre Irão e Salomão. E os dois celebraram um pacto juntos. E o rei Salomão levantou uma leva de gente oriunda de todo Israel, e a leva era de 30.000 homens. E ele os enviou para o Líbano, 10.000 por mês, em alternância. Um mês eles estavam no Líbano e 2 meses em casa, e Adonirão estava sobre a leva. Que sabedoria de Salomão! 30.000 homens para ajudar nessa obra. Faz assim: 10.000 homens trabalhando por mês. Você vai lá, você trabalha um mês inteiro. Depois volta e fica 2 meses na sua casa, com a sua família. Depois de 2 meses, você volta para trabalhar um mês. Que sabedoria, né? Que organização de Salomão. Versículo 15. E Salomão tinha 70.000 que levavam as cargas e 80.000 serradores nos montes. Além do chefe dos oficiais de Salomão que estavam acima do trabalho, 3.300, os quais dominavam sobre o povo que trabalhava na obra. E o rei ordenou, e trouxeram pedras grandes, pedras caras e pedras talhadas para a fundação da casa. E os construtores de Salomão e os construtores de Irão talhavam tanto a elas quanto os que preparavam as pedras quadradas. Assim, eles prepararam a madeira e as pedras para a construção da casa. Capítulo 6. Vou tomar uma água aqui. E sucedeu no 80º ano, depois dos filhos de Israel terem saído da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, o qual é o 2º mês, que ele começou a construir a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão construiu para o Senhor, o seu comprimento era de 60 côvados, e a sua largura 20 côvados, e a sua altura 30 côvados. E o pórtico diante do templo da casa, 20 côvados.
era o seu comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados era a sua largura diante da casa. E para a casa ele fez janelas de luzes estreitas e construiu câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras ao redor. E a câmara mais baixa tinha 5 côvados de largura, e a intermediária tinha 6 côvados de largura, e a terceira tinha 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa e em redor ele fez bases estreitadas, de modo que as vigas não seriam apertadas contra as paredes da casa. E a casa, quando estava em construção, foi construída de pedra preparada antes de ser trazida para lá, de forma que não tinha nem martelo nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro se ouviu na casa enquanto ela esteve em construção. Hoje em dia, para quem trabalha com construção, sabe o que eu vou falar. É o pré-moldado, né? Você vê que coisa. Depois de muitos anos, os homens, as construtoras, adotaram esse sistema, né? Eles preparam tudo fora. Aí primeiro vai lá e faz uma estrutura. Não sei se você já viu isso. Eles fazem uma estrutura. Você vê um terreno, aí vai lá, lança, né, a fundação, aí colocam as estruturas, as colunas, as vigas, né? Colocam as colunas, as vigas, normalmente toda essa estrutura de aço, né? Aí depois vem com os pré-moldados, né? Tá aqui as estruturas, aí vem e já traz um pré-moldado e só vai encaixando, né? Só vai encaixando os pré-moldados. Foram isso que eles fizeram naquele tempo. Que sabedoria, né? Que sabedoria. Versículo 8. A porta para a câmara intermediária ficava no lado direito da casa, e por escadas em caracol se subia para a câmara intermediária, e da intermediária para a terceira. Assim, ele construiu a casa e a terminou, e cobriu a casa com vigas e tábuas de cedro. E depois ele construiu câmaras dentro de toda a casa, com 5 côvados de altura, e elas se apoiavam na casa com madeira de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo, acerca desta casa que estás construindo, se andares nos meus estatutos. Então tem uma condição. Veja, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos para neles andares, então cumprirei a minha palavra contigo, a qual falei a Davi, o teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Assim Salomão construiu a casa, e a casa terminou. É bom que vocês se atentem para isso, como tenho dito. Não é um estudo bíblico, é uma leitura com a interpretação dos textos e eles vão se encaixando. Então veja como tudo começou, porque depois você vai entender por que o templo foi destruído. Como pode o templo do Senhor, onde o Senhor habitava, ser destruído? O que aconteceu? Então, a condição está aqui. Você está construindo uma casa para mim? Tudo bem. Vou habitar no meio do povo. Se tem uma condição. Mais para frente, em outros livros, nós vamos ler o exato momento que Deus se retirou, a presença de Deus saiu do templo e por quê? Mais para frente a gente vai ler junto isso. Bom, assim Salomão construiu a casa e terminou. Versículo 15. E ele construiu as paredes internas da casa com tábuas de cedro, tanto o chão da casa como as paredes do teto, e as cobriu na parte interna com madeira e cobriu o chão da casa com pranchas de cipreste. E ele construiu 20 côvados nos lados da casa, tanto o chão como as paredes com tábuas de cedro, construiu-os por dentro para o oráculo, para o santíssimo lugar. E a casa, isto é, o templo diante dela, tinha 40 côvados de comprimento
E o cedro do interior da casa era entalhado com botões e flores abertas. Tudo era cedro, nenhuma pedra era vista. E o oráculo ele preparou no interior da casa para ali colocar a arca do Senhor. E o oráculo, na sua parte frontal, tinha 20 côvados de comprimento e 20 côvados de largura, e 20 côvados na sua altura. E ele o revestiu com ouro puro, e assim cobriu o altar que era de cedro. Assim Salomão revestiu o interior da casa com ouro puro e fez uma repartição por correntes de ouro diante do oráculo, e a revestiu com ouro. E revestiu inteiramente de ouro a casa toda, até que terminou toda a casa. Também todo o altar que estava junto ao oráculo, ele revestiu com ouro. E dentro do oráculo, ele fez 2 querubins de oliveiras, cada um com 10 côvados de altura, e 5 côvados. E 5 côvados era uma asa do querubim, e 5 côvados a outra asa do querubim. De uma parte extrema de uma asa até a outra parte extrema da outra eram 10 côvados. E o outro querubim tinha 10 côvados. Ambos os querubins eram de uma medida e tamanho. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim também era o outro querubim. E ele pôs os querubins dentro da casa mais interna e estenderam as asas dos querubins, de modo que a asa de um tocava uma parede e a asa do outro querubim tocava a outra parede. E as suas asas tocavam-se entre si no meio da casa. E ele revestiu os querubins com ouro e entalhou todas as paredes da casa em redor com figueiras e querubins e palmeiras e flores abertas por dentro e por fora. E o chão da casa ele revestiu com ouro por dentro e por fora. E para a entrada do oráculo ele fez portas de oliveira, e a verga e as ombreiras eram uma quinta parte da parede. As 2 portas também eram de oliveira, e ele entalhou sobre elas entalhes de querubins e palmeiras e de flores abertas, e os revestiu com ouro, e espalhou ouro sobre os querubins, sobre as palmeiras. Assim, ele fez também ombreiras para a porta do templo de oliveira, da 4ª parte da parede. E as 2 portas eram de cipreste. As 2 folhas de uma porta eram dobradiças, e as 2 folhas da outra porta eram dobráveis. E ele entalhou sobre elas querubins e palmeiras e flores abertas, e as cobriu com ouro ajustado sobre a obra entalhada. E ele construiu o pátio interno com 3 fileiras de pedra talhada e uma fileira de vigas de cedro. No 4º ano foi a fundação da casa do Senhor. Foi a fundação da casa do Senhor lançada. No 4º ano foi a fundação da casa do Senhor lançada, no mês de Zive. E no 11º ano do mês de Bul, o qual é o 8º mês, foi terminada a casa em todas as suas partes, de acordo com toda a sua forma. Assim esteve ele 7 anos na sua construção. Levou 7 anos para construir. Então, o templo, o primeiro templo, o templo de Salomão. Bom, a gente encerra por aqui a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço de fé e força para vocês. Até amanhã.